Estamos no ar. São 23 horas 32 minutos e hoje, quarta-feira, última quarta-feira do ano e também penúltimo dia de 2015. Como não podia ser diferente, este encontro ele é celebrativo de toda a nossa trajetória de reflexão, de todas as nossas últimas 12 quartas-feiras e hoje a nossa 13ª quarta-feira. Como a minha chamada sempre diz, se você busca novos significados para a sua existência, encontre, é aqui. E este programa de hoje eu dedico para que a gente possa fazer a reflexão de toda a nossa trajetória de 2015. Não só dentro do Encontre, mas também neste ano cheio de desafios, este ano que a gente conseguiu encontrar no nosso país uma série de situações que por vezes nos fizeram desacreditar. E claro, temos mais um dia, que é o dia de amanhã, dia 31, para que a gente possa revigorar a nossa esperança de ter um 2016 melhor. Não sejamos ingênuos, a crise existe, não sejamos ingênuos. Estamos vivendo um momento de grandes rupturas e é a partir dessa consciência e dessa lucidez que o meu convite para cada um de vocês que me ouve, vamos construir um 2016 melhor, um 2016 mais intenso. Eu dividi esse meu programa em 3 momentos. O primeiro momento eu quero trazer uma reflexão de um livro que eu gosto bastante, Por que Trabalhamos? No segundo momento eu vou fazer randomicamente a leitura de partes de 3 livrinhos do Pequeno Príncipe. E no terceiro momento vou trazer a minha mensagem final, que é o ingrediente que eu considero que falta bastante em nós para que a gente possa ter vida com mais significado. Quero que fique comigo neste momento e nesta noite. E como falei para vocês, para começar a minha reflexão, para começar este primeiro momento, eu trouxe esse livro do Dave Urich, Por que Trabalhamos? E o Dave Urich, num livro que não foi escrito em 2015, ele traz a seguinte reflexão. Nas épocas difíceis, as pessoas têm uma sensação crescente de mal-estar, anomia e isolamento, que lhes rouba o significado e a direção. As crises nos mercados financeiros ecoam as crises nas vidas pessoais e movimentos sociais. Crises que, quase por definição, solapam nossa capacidade de encontrar sentido em nossas vidas e descobrir o que fazer depois. As crises sabotam as rotinas cotidianas que brotaram de nossos valores, crenças e experiências passadas. As crises interrompem os pressupostos que temos, mesmo sem notarmos, sobre o que significa a vida em épocas boas e más. Os bons tempos podem nos distrair temporariamente de todas as questões que estão subjacentes às crises, mas essas questões sempre voltam. Como sugere Frankl, a busca por significado diz mais respeito à maneira como pensamos do que às circunstâncias que nos rodeiam. O pensamento deficitário pode abundar mesmo em meio à plenitude. Depois dessa extensa leitura, e eu procurei ser preciso, para não ser leviano e ler exatamente o que o Urich escreveu. Nós não podemos deixar que a crise provoque déficit no nosso pensamento. E o que ele diz que a crise financeira, ela apenas ecoa crises mais profundas, que são crises relacionadas aos nossos valores. Vocês se recordam muito bem que a semana passada, quando nós discutimos o programa sobre o Taiko, a nossa convidada, a Saime, ela dizia assim, na hora que começamos a dança, nós precisamos limpar o nosso pensamento. Nós precisamos abster de tudo que está em volta, para que a gente crie a conexão entre o nosso corpo, o taiko e o contexto, ou seja, o meio que a gente está inserido. Eu quero convidar cada um de vocês, nesse
penúltimo dia do ano, e especificamente para o dia de amanhã, a ficar em silêncio e a pensar sobre o que você conquistou em 2015 e o que a gente precisa juntos conquistar em 2016. Quando eu falo em silêncio, eu não falo em emudecer. O silêncio me permite ouvir mais e ouvir aquilo que está dentro de cada um de nós. Ouvir o propósito e o significado que a gente tem para a nossa existência. Semana passada eu ouvia uma pessoa falando que a mãe dela, depois de 60 anos de casada e com uma doença, acabou desistindo de viver. E ela dizia assim, parece que a minha mãe não gostava de viver. E foi bom quando ela partiu. Que você possa ter um 2016 que goste de viver. Afinal de contas, a nossa vida ela é muito curta. E para que a gente possa se inspirar, eu trouxe 3 livrinhos que são mensagens do Pequeno Príncipe. Lembram que no nosso programa 4, nosso episódio 4, eu trabalhei aquela viagem que o Pequeno Príncipe fez sobre pelas galáxias e o que ele encontrava em cada um dos planetas, quem ele encontrava e o que ele dialogava. E esse propósito de trazer os 3 livrinhos, esse número 3, ele tem muito significado para mim, porque eu acredito em 3 E's. O primeiro E é o E do equilíbrio. Precisamos buscar equilíbrio nas diferentes dimensões que compõem a nossa vida. A minha vida pessoal, a minha vida profissional. Equilíbrio entre o meu corpo e a minha mente. Equilíbrio entre eu e o outro. Equilíbrio entre o mundo e as pessoas. Pensa que este conceito, equilíbrio, ele também foi estruturante em alguns dos programas que nós fizemos, principalmente os programas sobre ritmo. Quando a gente discutiu a dança flamenca, aquela postura que você tem de palco, de presença, traz o equilíbrio para que o corpo faça o movimento. E eu trouxe você aqui para fora, nesse jardim inspirador também, para que você possa pensar no equilíbrio que nós precisamos resgatar da minha presença como ser humano com este meio que nos rodeia. Esse é o primeiro E. O segundo E, eu gosto muito de trazer a palavra encantamento. As crianças, elas se encantam. E às vezes nós, adultos, perdemos o encantamento da vida. E encantar é acreditar que existe um mundo possível, mágico e um mundo equilibrado. E um mundo que desperta em cada um de nós as melhores sensações, as melhores emoções. Nós precisamos em 2016 de mais encantamento. E o terceiro E é o E da Epifania. Semana passada a gente teve o Natal, vida nova. Para aqueles que acreditam que são cristãos, nós sabemos que o menino Jesus nasce com uma mensagem de trazer esperança para o povo. Mas quando a gente fala de Epifania, a gente fala de momento de criação. Quando a gente fala de Epifania, a gente fala daquele momento que a última pecinha que faltava, ela se encaixa e cria-se significado. É momento de Epifania para 2016. E é pensando nisso que trouxe os 3 livrinhos com frases do Pequeno Príncipe e eu vou randomicamente, de forma equilibrada, de forma encantadora e de forma epifânica, sortear algumas frases para discutir com vocês e que elas sejam frases que guiem as suas reflexões e os seus projetos para este ano de 2016. Os livrinhos eles falam de bem-estar, eles falam de sabedoria e eles falam de inspiração. E eu quero começar exatamente por este primeiro livrinho que é de inspiração. E nesse livrinho de inspiração, vamos lá, o que a sorte nos diz. Quando eu era criança tinha os minutos de sabedoria que a gente abria, algumas pessoas que são cristãs também abrem a Bíblia, e vamos ver qual é a mensagem que traz. E essa mensagem, ela traga para você significado. Somos todos companheiros de destino, impulsionados pela mesma estrela
através do espaço, terra dos homens. É a primeira frase inspiradora que eu trago para vocês. Somos todos companheiros de destino, estamos na mesma viagem. Eu gostei muito a semana passada, quando a gente discutiu o Taiko, que a convidada dizia assim: nós, como grupo, precisamos conectar os nossos tambores e sermos mais cooperativos. Se a gente quer novas respostas para 2016, nós não podemos estar isolados. Nós precisamos considerar que o problema é nosso, somos companheiros de destino, somos impulsionados pela mesma estrela através do espaço. E qual é esse espaço que a gente está falando aqui? É o espaço político, é o espaço econômico, é o espaço social, é o espaço espiritual. A gente precisa se perceber mais como companheiro. E para a gente se perceber mais como companheiro, é muito importante que a gente esteja com o outro, exercitando o que eu falava minutos atrás, que é o silêncio. Ouve mais quem está do seu lado. Amanhã, na hora da virada, faz 1 minuto de silêncio e olha quem está em sua volta. Ninguém aparece na vida da gente por acaso, ninguém permanece na vida da gente por acaso. Existe uma energia que move essa constelação de pessoas que está em nossa volta. E para você se inspirar ainda mais, vamos para mais uma frase. A vida não é nem simples nem complicada, nem clara nem escura, nem incoerente nem coerente. A vida é. Eu poderia resumir esta frase inspiradora, que é do livrinho Inspiração, na palavra paradoxalidade. É muito importante que a gente consiga lidar com as paradoxalidades. Lembra que eu dizia assim, tem pessoas que querem viver ou o preto ou o branco, ou o dia ou a noite, e não enxerga os 50 tons de cinza que existem entre o preto e o branco. Do mesmo jeito aqui, para de querer buscar o certo ou o errado, o simples ou o complicado. A vida é simples e complicada. A vida é clara e escura. A vida é coerente e incoerente. A vida é. Simplesmente a vida é. Não queira mudar o curso da vida. Apenas viva. E às vezes a gente não vive. Qual é o sentido do viver? Receber esses desafios diários que são nos apresentados. Os altos e os baixos. E os baixos, eles podem nos impulsionar para dar saltos muito maiores. Vamos para a nossa próxima frase. Eu falava de silêncio, e é uma frase sobre silêncio. Escreverei um hino ao silêncio. Silêncio que o guarda no desenrolar de seus pensamentos. Silêncio dos pensamentos que aquietam suas asas, porque é ruim ficar com o espírito ou o coração inquietos. Gosto muito desta palavra inquietude. Nós precisamos ser mais inquietos, no sentido de não estarmos convencidos e acomodados. Mas, para que a gente não se acomode, a gente precisa acalmar o nosso coração. E quando a gente acalma o coração, a gente pode ouvir mais claramente e lucidamente o contexto que está em nossa volta. Eu conversava com um empreendedor esses dias e ele dizia assim, quando você suportar a dor da cobrança, você começa a ter condições de pensar sobre o seu negócio. Eu também sofro de vez em quando e muito. E aqueles que me conhecem sabem muito bem disso. Mas eu faço aqui o convite para 2016 ser o ano do silêncio e da quietude do coração. E vou fazer a última frase desse livro Inspiração, que diz, se atravessarmos uma montanha na direção de uma estrela, se ao atravessarmos uma montanha na direção de uma estrela, o viajante se deixar tomar pelos problemas da escalada, corre o risco de esquecer qual estrela o guiava. Olha que legal isso, né? Se nós formos na caminhada, envolvidos e tomados pelos desafios e pelos problemas, nós esqueceremos porque nós caminhamos. Nós esqueceremos os nossos propósitos.
Que essas frases sejam inspiração para vocês. Vamos para o nosso segundo livrinho. É o livro da sabedoria. E a gente, quando fala de sabedoria, a gente fala de algo muito mais nobre do que o conhecimento. Uma das chamadas que eu fiz para vocês lá no início do nossos Encontre dizia: se você busca o conhecimento pertinente, encontre. Nós temos uma sociedade hoje de muito conhecimento e, por vezes, pouca sabedoria. E a sabedoria, ela vem pela experiência, mas a experiência com significado, a experiência refletida. Você dobrar sobre você mesmo, você dobrar, não é? Reflexão, flexionar novamente, colocar nas suas mãos a experiência. E a gente começa a desenvolver sabedoria. Sobre a sabedoria, vamos lá. Primeira frase: não devemos nunca ouvir as flores, devemos olhá-las e aspirar seu perfume. Olha que coisa paradoxal, né? Não devemos nunca ouvir as flores, devemos olhá-las e aspirar seu perfume. É interessante que eu falava sobre ouvir, né, há pouco, e aqui o Pequeno Príncipe, e a frase é dele mesmo, ele diz que não deve ouvir as flores. Né? Mas qual é o contexto que ele diz isso? A flor, ela reclamava muito, né? E quando ele diz assim, não devemos ouvir e apenas olhar e aspirar o seu perfume, ele quer fazer um convite para que a gente, ele faz um convite para que a gente simplesmente contemple. Cada um tem a sua razão de ser. Então, se alguém está reclamando, ele tem a razão de ser, ele tem a razão de estar reclamando. Apenas sinta, tá? Olhe, aprecie, aspire o seu perfume. Tá? E quando a gente fala de perfume de flores, a gente fala de singularidade. A gente às vezes sofre bastante porque a gente quer que o outro seja igual a nós. E o outro não é igual a nós, o outro é diferente. E para eu poder sentir o perfume e aspirar a sua singularidade, eu preciso contemplá-lo. Às vezes algumas pessoas, quando estão em diálogo comigo, eu paro e fico olhando. E ontem mesmo acontecia isso comigo. E aí a pessoa que estava comigo dizia assim, mas o que você está me olhando? E eu dizia, estou apenas contemplando. Nós precisamos contemplar mais os outros em 2016. Vamos para a próxima frase de sabedoria. Apenas o desconhecido assusta as pessoas. Logo ele lhes oferece a face. Já não é mais desconhecido, especialmente se observado com lúcida seriedade. Terra dos homens. O desconhecido assusta, mas quando você desenvolve presença, e você observa de maneira lúcida e séria, deixa de ser desconhecido e não te traz mais medo e não te assusta. Essa é uma postura que eu espero de vocês em 2016. Pega o desconhecido, olha e domina. Nós somos capazes de dominar aquilo que não conhecemos. Vamos para a próxima frase. Verdades não podem ser deduzidas por meio de incertezas. Você deve testá-las. Verdades não podem ser deduzidas por meio de incertezas. Você deve testá-las. Essa frase nos convida a experienciar e não a pegar as informações da realidade de forma dogmática. Põe em prova. E essa frase nos faz o convite a uma das esculturas que eu tinha lá no meu escritório, que eu tenho no meu escritório, que eu mostrava para vocês nos primeiros programas, que é a escultura da interrogação. Perguntar. Nós precisamos perguntar mais, colocar questionamentos, mas questionamentos com serenidade. Serenidade e seriedade. Quando você pergunta, quando você questiona, você gera no outro e no interlocutor inteligência, sabedoria e pensamento. Eu vou fazer mais uma leitura só. Construir o futuro significa construir o presente. Significa criar um desejo que é o hoje e é direcionado para o futuro. Como eu falava lá no início, o futuro não existe. O que existe é o presente. E como é que eu me porto no presente? Que 2016 seja
um presente. Esteja presente e seja presente. Quando a gente desenvolver esta convicção sobre este tempo presente, o futuro será realmente esse futuro promissor. E nós temos o último livrinho, que é o livrinho sobre bem-estar. E vou ler para vocês também algumas reflexões sobre bem-estar. Primeira reflexão: quando você se inspira, vive com sabedoria, você desenvolve o bem-estar. O dia inteiro parece belo, igual as estradas que levam ao mar. O dia inteiro parece belo, igual as estradas que levam ao mar. Quantos de nós está ansioso para o veraneio, para partir de férias agora para o mar, para o litoral, para curtir a praia, para curtir o verão? O mar é abundância. O mar é para onde todas as águas culminam. Desde o filete de água que está lá na montanha até o grande rio, ele deságua no mar. A abundância. Nós queremos um 2016 de abundância ou de escassez? Eu quero de muita abundância. Por isso que todos os meus dias precisam ser belos, igual as estradas que levam ao mar. Segunda frase de bem-estar. As pessoas, diz o Pequeno Príncipe, deslocam-se nos trens, mas elas ainda não sabem aonde querem chegar. Então elas ficam agitadas, sem saber para onde ir. E acrescentou, isso não vale a pena. Muitas vezes a gente fica nessa ansiedade do meio de transporte, do veículo, de querer chegar, mas sem saber aonde vai chegar. Aproveita esse último dia de 2015, que é o dia de amanhã, para pensar onde você quer chegar. E escreva isso. Ano passado eu ganhei da minha amiga Isabela um presente que eu achei muito cheio de significado. Ela me deu um potinho de azeitonas, vazio, que ia para o lixo. Dentro tinha uma fotografia que ela fez no fundo do mar. E aí ela imprimiu aquela foto e colocou naquele potinho vazio. E disse assim, este pote é para você colocar as conquistas de 2015. Isso no Réveillon do ano passado. E cada conquista que eu tive neste ano, eu colocava lá no potinho escrito. Crie o seu potinho também, de abundância. E aquele potinho, ele vai ser aberto no final de 2016, assim como eu vou abrir o meu amanhã, dia 31, e ver o quanto foi conquistado. E vou trazer a terceira e última reflexão. Essa última reflexão diz assim, eu que vejo e compreendo, porque ouço meu amor no silêncio e não nas palavras, percebi que para as pessoas nada tem o mesmo valor do que o cheiro do mel em uma noite especial, do que uma abelha dourada ao amanhecer, do que uma pérola negra que você não possui no fundo do mar. O valor, ele deriva daquilo que a gente não tem. A gente dá valor muito às coisas que a gente não tem e por isso que a gente corre atrás. Dê valor também às coisas que você tem. E corra atrás de mais significado, não só de questões materiais. Veja que ele falou aqui de abelha, veja ele falou de pérola no fundo do mar. Para eu encontrar o valor, eu preciso ir nas profundidades. Eu preciso escavar. Lembra do poema do autor português que eu trouxe para vocês no nosso segundo encontro, que dizia, onde existo que não existe em mim? E o poema se chamava Escavação. Muito importante que você escave e vá na profundidade para encontrar seu verdadeiro propósito e sua razão de existir. E eu quero entrar no terceiro e último momento desse nosso programa celebrativo. E nesse terceiro momento eu trouxe mais um livro, tá? Outliers, Fora de Série. Um livro que eu ganhei da minha amiga Aline, agora para final de ano, e eu selecionei uma frase muito, mas muito pertinente para esse nosso momento de acreditar, de believe, e acreditar com consciência. E nesse livro aqui, apresenta a história de várias pessoas fora de série e diz que o sucesso vai ser atingido quando a gente conseguir
10.000 horas de dedicação. Mas existe algo bem interessante aqui, além de toda essa natureza que está à minha volta, e agora as cigarras estão cantando a melodia, né, que vocês ou ouvem ou não, né? Mas ele diz assim: nada no indivíduo é tão importante quanto o QI, exceto talvez a ética. Exceto talvez a ética. Devemos esperar a produção de líderes que promovam a ciência, a arte, a política, a educação e o bem-estar social em geral. Que 2016 seja o ano da ética. Que 2016 seja o ano do bem-estar. Que 2016 seja o ano da presença e da incondicionalidade. Eu quero agradecer cada um de vocês que me acompanhou e dizer que valeu a pena, principalmente os meus parceiros, a Panca Vídeo, que esteve comigo ao longo desses 13 episódios, minha profunda gratidão e o nosso compromisso de levar para cada um de vocês, para os seus familiares, para os seus amigos, doses, mesmo que homeopáticas, de reflexão, doses de esperança, doses de vida, doses de conhecimento com qualidade. Eu espero você em 2016, sugerindo pautas, acompanhando a nossa trajetória. Multiplique os ensinamentos que aqui você obteve. Eu fui muito feliz com vocês. Minha gratidão. E vamos brindar a vida. 2016 está bem aí. E 2015 foi muito bom. Foi um espaço, foi uma trajetória, foi um momento da nossa história. O ser humano, ele vive de história. E que bom vai ser a gente contar a história de 2015 em 2016 e assim sucessivamente. Meu grande abraço, minha gratidão. E se você busca novos significados para a sua existência, encontre. É aqui, pelo YouTube. Sempre às quartas-feiras, 23 horas e 32 minutos. Feliz Ano Novo! 2016 de muita realização para você. Até mais!